Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto renascido como Orochimaru. Capítulo 361. Orochimaru, como uma borboleta batendo suas asas, trouxe grandes mudanças ao mundo shinobi com apenas um pequeno movimento. Desde a primeira grande guerra ninja, quando tinha apenas alguns anos de idade, ele já demonstrava uma capacidade de combate e talento em pesquisa científica incomparáveis. Durante a segunda grande guerra ninja, esses dois talentos chamaram a atenção de outras aldeias. E agora ele perturbou o equilíbrio de todo o mundo shinobi. Todos sabem dos seus planos, mas ninguém consegue detê-lo? As 5 grandes vilas shinobi deveriam proteger as 2 bestas com cauda restantes. Mas por causa dos planos de Orochimaru, tudo mudou. Atualmente, há um total de 9 bestas com cauda no mundo shinobi. 8 delas já estão nas mãos de Orochimaru, restando apenas uma, ainda em Sunagakure. Isso é completamente diferente da 4ª Grande Guerra Ninja nos eventos originais. A guerra original foi uma batalha entre a organização Akatsuki e todo o mundo shinobi. Mas agora a 3ª Grande Guerra Ninja acabou de terminar, e cada vila ainda está se recuperando. Com o apoio de Orochimaru, Mei pode ter ascendido ao poder, mas não há como ela liderar Kirigakure para a guerra. Quanto a Konoha, nem é preciso mencionar. E com Orochimaru tendo alcançado o nível dos 6 caminhos, junto com seu exército de clones, restam apenas 3 grandes vilas. Quem entre elas pode partir para a ofensiva? Por causa disso, Rasa estava em pânico. Uma espécie de pânico que fez seu coração disparar incontrolavelmente. Ele sabia que a força de combate atual de Sunagakure era muito inferior à de Komogakure. Se nem mesmo os shinobi de Komo conseguiram proteger seus próprios Jinchuriki, como os shinobi de Sunagakure poderiam proteger Gaara? Orochimaru, eu pensei que você fosse se esgueirar e capturar Shukaku, mas nunca imaginei que você agiria tão abertamente. É realmente surpreendente. Uma voz baixa veio do escorpião da areia vermelha deitado no chão. Depois de lidar com Kurama, Orochimaru levou Pen para a Terra do Vento para capturar Shukaku. De qualquer forma, o orfanato ficava perto da fronteira de Konoha, não muito longe dali. Um pequeno desvio não afetaria seu comando da guerra. Ao chegar, Orochimaru não fez mais nenhum movimento. Simplesmente ficou do lado de fora de Sunagakure, esperando a resposta da vila. Sasori ficou genuinamente surpreso com a abordagem direta de Orochimaru. Com base nas informações que tinha, Orochimaru era uma pessoa extremamente cautelosa. Um homem como ele normalmente não usaria um método tão direto e contundente. As ações de Orochimaru agora não eram como as de um shinobi lendário, mas sim como as de um bruto imprudente. Ao ouvir as palavras de Sasori, Orochimaru sorriu ironicamente. Com poder absoluto, por que eu precisaria ser sorrateiro? Nós 3 sozinhos já somos suficientes para ameaçar Sunagakure. Você não concorda, Pen? Errado. Você sozinho é suficiente, disse Pen calmamente. Pen conhecia bem sua própria força, mas Orochimaru era claramente mais forte que ele. Então, embora suas palavras pudessem soar como bajulação, elas eram de fato a verdade. Uau! 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 Enquanto falavam, Rasa liderou 100 shinobi que saíram correndo da entrada de Sunagakure. No momento em que apareceram, eles cercaram os 3 sem hesitar. Você? Rasa ficou brevemente atordoado, então sua expressão ficou fria. Sasori da Areia Vermelha? É surpreendente nos encontrarmos nessas circunstâncias, Rasa. Não, eu deveria chamá-lo de 4º Kazekage agora. Sasori balançou sua cauda de escorpião com indiferença. Rasa era apenas 5 anos mais velho que Sasori, e nunca houve uma relação de superioridade e subordinação entre eles. E Sasori era alguém que já havia abandonado todo o apego à vida. Uma pessoa que havia perdido todo o propósito e significado. Alguém assim não se importava mais com muita coisa, fosse lealdade, honra ou até mesmo com sua própria vida e morte. Então, ao ver Rasa, ele não sentiu nenhuma emoção específica. Chega de bobagens, Sasori, disse Rasa solenemente. Diga-me, qual é o seu propósito em vir para Sunagakure? Como um antigo gênio mestre de marionetes desta vila, você retorna repentinamente após desertar, e ainda por cima se associa a Orochimaru. Duvido que seja algo bom, certo? Propósito? Não tenho nada a dizer sobre isso. O que você quer dizer? Rasa ficou surpreso com a resposta de Sasori. Nesse momento, Pen deu um passo à frente. 4º Kazekage-sama, permita-me apresentar-me. Meu nome é Pen e sou o atual líder da organização Akatsuki. Pen? O líder da Akatsuki? Rasa franziu a testa. Ele sabia que Orochimaru era um membro da Akatsuki, mas nunca imaginou que o líder da organização fosse essa pessoa. Esse homem poderia não apenas comandar Sasori, mas também subjugar Orochimaru? Pen assentiu. O motivo de estarmos aqui hoje deve estar bem claro para você, Lord Kazekage, correto? Não entendi direito. Rasa fingiu ignorância. Shukaku. Pen não se abalou com o ato. Estamos aqui apenas pelo Shukaku. Desde que você o entregue, prometemos não prejudicar sua aldeia. O que? Esses caras são loucos? Eles acham que apenas um punhado de pessoas pode nos ameaçar? Mesmo com Orochimaru? Estrondo. Antes que os shinobi de Sunagakure pudessem terminar de falar, uma figura enorme e aterrorizante apareceu de repente diante deles. Com sua forma enorme, presas afiadas e 9 caudas enormes balançando ao vento, ele exalava uma presença avassaladora. Este é Kurama? Se como isso é possível? Isso é uma piada? Kurama? Merda, recue.
O súbito aparecimento de Kurama fez os shinobi de Sunagakure tremerem de medo. Até mesmo uma grande vila shinobi temia a destruição que uma besta com cauda furiosa poderia trazer. Quando uma besta com cauda fica furiosa, a morte e a devastação vêm em seguida. E agora Kurama havia aparecido bem diante deles. Como não poderiam estar aterrorizados? Mas o que era ainda mais assustador era o fato de que parecia ter sido invocado por Orochimaru. Ao ver Kurama aparecer, Rasa também ficou chocado. Por que Kurama está aqui? E espera. A expressão de Rasa escureceu. Kurama não atacou imediatamente. Ele simplesmente ficou ali sorrindo, como se estivesse esperando o comando de Orochimaru. Orochimaru poderia controlar uma besta com cauda? Não, isso não está certo. Isso é. Os olhos de Rasa se arregalaram em choque. Porque ele tinha acabado de notar que os olhos de Kurama tinham um formato de ondulações lilás. Capítulo 362. Os olhos de Kyuubi assumiram um padrão ondulado? Não havia dúvidas que Kyuubi estava sendo controlada, e era através do poder do Rinnegan. Seja uma besta com cauda ou uma criatura invocada, uma vez controlado por Dojutsu, seus olhos assumiriam o formato das pupilas de seu controlador. Assim como Kyuubi naquele momento, seus olhos se tornaram Rinnegan. Esse fenômeno ocorreu várias vezes nos eventos originais, como quando Sasuke controlou Manda para se proteger da explosão de Deidara, quando Obito controlou Kyuubi para atacar Konoha e quando todas as criaturas invocadas por Pen exibiram a mesma transformação. Falando em controlar invocações com Dojutsu, era necessário mencionar a arte da invocação. Logicamente, um shinobi só podia assinar um contrato com uma espécie de criatura invocada durante sua vida. Era impossível firmar contratos de sangue com várias espécies ao mesmo tempo. Mas houve uma exceção. A exceção eram os shinobi que possuíam Dojutsu. Shinobi com olhos poderosos podiam invocar 2 ou mais tipos diferentes de criaturas simultaneamente. Mesmo que não pudessem assinar um segundo contrato de sangue, eles podiam usar seu Dojutsu para controlar outras criaturas invocadas, permitindo-lhes efetivamente invocar múltiplas espécies de uma só vez. Era exatamente assim que Pen controlava suas invocações e como Sasuke comandava seu falcão. Simplificando, o contrato de sangue de Orochimaru cobria todas as cobras na caverna Rishi, o que significa que ele só podia invocar cobras. Se quisesse invocar outra espécie, teria que usar Dojutsu para controlar uma criatura inteiramente nova. Uma vez controlada, ele poderia invocar essa nova espécie, além das invocações contratadas originalmente. Entretanto, a segunda espécie de criaturas invocadas consistiria apenas de seres controlados individualmente, não de uma raça inteira vinculada por um contrato de invocação. De volta ao presente. Rasa ainda estava em choque enquanto olhava para Kyuubi, controlada pelo Rinnegan. Afinal, a habilidade de controlar uma besta com cauda com Dojutsu era uma perspectiva extremamente aterrorizante para outras vilas. Rinnegan. Ele voltou a olhar para Pen. Então é assim. Como Kazekage, ele era naturalmente bem informado. Mesmo que nunca tivesse visto o Rinnegan antes, ele pelo menos tinha ouvido falar dele. Esses eram os olhos lendários do sábio dos 6 caminhos. Lord Kazekage, pelo bem da segurança de sua vila, por favor, considere a proposta do Sr. Orochimaru. Uma voz gentil, mas firme, ecoou pelo campo de batalha. Ao ouvir isso, Rasa franziu a testa. Quem é você? Meu nome é Uzumaki Kushina, bem, o antigo Jinchuriki da Kyuubi. O Jinchuriki da Kyuubi. O quê? Você era o Jinchuriki da Kyuubi? Desta vez, Rasa ficou realmente atordoado. O nome Uzumaki Kushina pode não ter significado muito para ele, mas o título Jinchuriki da Kyuubi certamente significava. Não havia dúvidas de que Kushina o seguiu voluntariamente até Sunagakure. Mal se recuperando, ela confiou sua filha Non e implorou a Orochimaru para deixá-la ir junto. Seu único propósito era moderar as tendências sanguinárias de Orochimaru e defender a paz. E de fato, ela conseguiu. Por causa da presença dela, Orochimaru realmente se conteve de matar indiscriminadamente. Ao ver seu impressionante cabelo ruivo, Rasa não teve escolha a não ser acreditar em sua afirmação. No entanto, o que o intrigava era, se a besta com cauda havia sido extraída, por que o Jinchuriki da Kyuubi ainda estava vivo? Claro, agora não era a hora de pensar nisso. A questão mais urgente era se ele deveria ceder a Orochimaru. Gaara era seu filho, isso era inegável. Mas como um shinobi, ele sempre esteve preparado para sacrifícios. Se Gaara morresse, ele poderia lamentar por um momento, talvez até derramar algumas lágrimas. Mas se a vila caísse, isso significaria que ele, como Kazekage, havia falhado. Sem aldeia não haveria nação. Sem nação não haveria família. As consequências do fracasso seriam muito piores do que perder o filho. Ele deveria render Shukaku? Isso pode significar a perda de apenas uma besta com cauda, mas ninguém poderia prever quais consequências viriam. Mas se ele recusasse, somente Kyuubi sozinha foi suficiente para destruí-los. Sem mencionar que ao lado de Orochimaru estavam Sasori, Pen e o próprio Rinnegan. Será que Sunagakure realmente conseguirá enfrentar esses 3 poderosos e a Kyuubi? Rasa sentiu seus pensamentos girando em turbilhão. A habilidade de combate de Sasori era, no máximo, igual a dele ou de Tio. Mas Orochimaru já havia provado ser capaz de eliminar sem esforço o Raikage e um Jinchuriki que poderia detê-lo? Se uma batalha acontecesse e Pen se juntasse à briga ao lado da massivamente destrutiva Kyuubi, o resultado seria óbvio. Droga, esse cara. Senhor Kazekage, você não deve desistir. Isso mesmo, Lord Kazekage. Vamos lutar contra eles juntos. Idiota, pare de falar bobagens, essa é a Kyuubi. Kyuubi?
E daí? Contanto que ataquemos juntos. Calha a boca. Orochimaru está controlando a Kyuubi. Isso não diz tudo? Droga. Ao ouvir os argumentos frenéticos de seus subordinados, Rasa cerrou os dentes e cerrou os punhos com força. Isto era o peso esmagador do poder absoluto. No passado foram o primeiro e o segundo Hokage. Agora, eram Orochimaru, Pain e Kyuubi. O mundo Shinobi estava realmente condenado a se ajoelhar diante de Konoha mais uma vez. Enquanto Orochimaru usava seu poder avassalador para forçar Rasa à submissão, um grupo de Shinobi de Konoha chegou à fronteira costeira do país do relâmpago. Havia cerca de 100 deles, todos usando máscaras Zambu. Liderando-os estava um homem com bandagens enroladas no braço direito e no olho. Enquanto olhavam para a enorme fábrica diante deles e para as densas fileiras de soldados clones, os Shinobi de Konoha ficaram em choque. Um exército dessa escala é o suficiente para dominar qualquer guerra em larga escala. Inacreditável. Isso é simplesmente poderoso demais. Como esperado do Lorde Orochimaru. De fato, isso não é algo que um homem comum conseguiria realizar. Os membros da Holt foram treinados para permanecer em silêncio, mas mesmo eles não conseguiram esconder seu espanto ao ver a base de Orochimaru e o grande número de clones. Clones. Essa palavra por si só foi suficiente para causar choque. Era um conceito além da compreensão dos Shinobi comuns, sem falar no fato de que esses clones possuíam habilidades de combate iguais às deles. O próprio Danzo ficou ainda mais emocionado, porque além das forças que Konan levou para a Terra do Gelo, ainda havia mais de 10.000 clones aqui. E naquele exato momento, todos os 10.000 deles estavam esperando o comando de Danzo. Ele esperou muito tempo por esse momento. Esse homem realmente usou tecnologia para criar um exército desses? Inacreditável! Uau! Assim que ele terminou de falar, um jovem de túnica branca apareceu de repente diante dele. Quem? A chegada repentina imediatamente colocou o Shinobi da Holt em alerta máximo. Danzo, no entanto, permaneceu impassível. Levantando a mão para interromper seus subordinados, olhou para o jovem e falou em tom solene. Você deve ser filho de Orochimaru, correto? Meu nome é Mi. O jovem sorriu gentilmente e curvou-se respeitosamente para Danzo. Seguindo as ordens do meu pai, estou aqui para ajudar Danzo-sama a se infiltrar em Komogakure. Capítulo 363. Apenas 3 pessoas sabiam a verdade sobre sua criação. Orochimaru, Tsunade e Kushina. Tirando esses 3, todos os outros acreditavam que ele era filho biológico de Tsunade e Orochimaru. Danzo não foi exceção. Desta vez, após receber informações de que Orochimaru havia enviado Mi, Danzo agiu, chegando aqui para ajudar na batalha. Ao ouvir as palavras de Mi, Danzo franziu a testa. Infiltrando-se em Komogakure? O que você quer dizer? Danzo-sama, siga-me e você entenderá. Com isso, Mi se virou e liderou o caminho. Danzo hesitou por um momento antes de sinalizar para seus subordinados o seguirem. O plano, de acordo com os desejos da minha mãe, é uma operação de pouso forçado. Precisamos transportar este exército para a Terra do Relâmpago. Um ataque de pinça pela frente e por trás, disse Danzo solenemente. Entendo o que você quer dizer, mas os Shinobi de Komo não são tolos. Até mesmo uma equipe de 6 homens seria rapidamente detectada e eliminada. Imagine um exército desse tamanho. Danzo-sama está certo. É por isso que utilizaremos alguma assistência externa. Assistência externa? Sim, na forma de avanços tecnológicos especiais. Sob a orientação de Mi, Danzo e seus subordinados entraram em uma enorme fábrica perto da costa. Lá dentro, eles viram clones se movimentando, junto com muitos cidadãos, todos envolvidos em diversas tarefas. Alguns estavam soldando, outros inspecionando máquinas, apertando parafusos, todos estavam ocupados trabalhando. Este lugar é incrível, inacreditável. Este é o estaleiro do meu pai. Estaleiro. Danzo olhou ao redor. Vocês estão planejando um ataque naval? Embora Komogakure estivesse situada em uma altitude elevada, a maior parte das fronteiras da Terra do Relâmpago ficava de frente para o mar. Do ponto de vista estratégico, lançar um ataque pelo mar era certamente possível. No entanto, isso ainda não resolveu o problema mais fundamental. Com um exército desse tamanho, evitar a detecção seria quase impossível, não importa qual rota eles tomassem. No entanto, Mi e os outros pareciam despreocupados, levando-os para o interior do estaleiro. Enquanto isso, fora de Tsunagakure, uma criança pequena com olhos negros segurava um ursinho de pelúcia e estava de pé diante de todos. A infância de um Jinchuriki raramente foi pacífica. Como anfitrião de Shukaku, Gaara não enfrentou nada além de fria indiferença do mundo desde seu nascimento. Naquele momento, com apenas 5 anos de idade, ele tremia de medo, escondendo-se atrás de Yashamaru enquanto enfrentava os Shinobi reunidos em Tsunagakure, incluindo seu pai distante e insensível. Orochimaru, você pode manter sua promessa? Uma voz cheia de idade e experiência soou. Saindo de sua vida reclusa, Chiyo olhou para Orochimaru. Tendo se retirado do serviço ativo há muito tempo, ela agora estava ao lado de seu irmão mais novo, Ebisu. Se não fosse pelas circunstâncias terríveis que ameaçavam a vila, ela não teria aparecido aqui. Ao ouvir as palavras de Chiyo, Orochimaru sorriu. Não é como se você tivesse outra escolha. Das 5 grandes vilas Shinobi, Tsunagakure pode ter um território vasto, mas também é a mais pobre. Se não fosse por certas considerações, eu nem teria me dado ao trabalho de vir para cá. Simplificando, não tenho interesse em matá-lo. Se você se render, não só as baixas serão reduzidas ao mínimo, como você também terá acesso a melhores condições de vida e recursos. Pense bem.
Claro, aconselho vocês a pensarem com sabedoria. Se insistirem em resistir, não terei escolha a não ser massacrar todos vocês. Não duvide das minhas palavras. Sou totalmente capaz de fazê-lo. O poder dos 6 caminhos. Era uma habilidade mais quebrada do que qualquer outro ninjutsu. Tomemos como exemplo os orbes da busca da verdade. Eles anulavam todas as formas de ninjutsu, e shinobi comuns seriam feridos simplesmente por tocá-los. Uma existência de poder tão avassalador, como alguém poderia desafiá-la? Naquele momento, os shinobi de Tsunagakure não tinham salvadores como Naruto ou Sasuke para resgatá-los. Ao ouvir as palavras de Orochimaru, Chiyo, Hasa, Ebisu e os outros altos oficiais de Tsunagakure caíram em pensamentos profundos. Até os outros shinobi presentes hesitaram. Trazer um Gaara de 5 anos de idade era, por si só, um sinal de rendição. E não foi só por causa da demonstração de poder de Orochimaru. Ele havia convocado 2 caixões. Dentro de uma delas estava o terceiro Kazekage. Dentro do outro, o segundo Tsuchikage. No momento em que essas 2 figuras apareceram, a verdade se tornou inegável. Orochimaru foi o responsável por usar o Edo Tensei durante a Terceira Grande Guerra Ninja. Com o exército Edo Tensei tão poderoso junto com Kyuubi e o próprio Orochimaru, Tsunagakure não tinha chance. Não havia outra opção senão render-se. Outra questão era se a submissão deles era genuína ou meramente temporária. Entregue Gaara para mim, disse Orochimaru. Quanto à sua rendição formal, discuta com seu daimyo. Não há pressa. Ele gesticulou em direção a Gaara com um leve movimento dos dedos. Com as tensões aumentando em Komogakure, suas forças e as de Tsunade tinham suas próprias batalhas para lutar. Se Tsunagakure se rendesse agora, Orochimaru não teria pessoal disponível para supervisionar a vila. Com visível hesitação, Yashamaru observou o pequeno Gaara, com a testa ainda sem a palavra amor, caminhar timidamente em direção a Orochimaru. Orochimaru não perdeu tempo. Usando o mesmo método que ele empregou para extrair Kyuubi, ele começou a remover Shukaku. Era um método eficiente e rápido. Sua única desvantagem era que exigia a cooperação dos Jinchuriki, além de alguma forma de supressão para uma besta com cauda totalmente desenvolvida. Mas com 2 pares de Rinnegan presentes, não havia necessidade de se preocupar em subjugar uma besta com cauda. O único requisito era a cooperação passiva de Gaara. Por que Orochimaru não usou esse método nos Jinchuriki de outras vilas? Porque diferente de Gaara, os outros não eram tão obedientes. Hasa sabia exatamente o quão assustador o Edo Tensei era. Ele testemunhou a devastação que Kyuubi era capaz de causar. Ele viu Orochimaru esmagar o Raikage Ibi. Ele entendeu a situação. E assim, ele chegou a um acordo. Porque resistir só levaria à morte sem sentido. Hasa era um shinobi de nível Kage. E embora os Kage fossem fortes, eles empalideciam em comparação aos Rinnegan. Contra o poder do nível dos 6 caminhos, não havia comparação. Um Susanoo totalmente desenvolvido permitiu que Madara dominasse todos os 5 Kage. Que chance eles tinham contra Orochimaru, que tinha um poder ainda maior? Para um shinobi comum, havia apenas 2 habilidades capazes de ferir um oponente do nível dos 6 caminhos, os 8 portões e o Senjutsu. Mas infelizmente para eles, ambas as habilidades pertenciam a Konoha. Quer relembrar os velhos tempos? A voz de Pen quebrou o silêncio, dirigida a Sasori. Sasori olhou para Chiyo. Não há necessidade. Então vamos. Com isso, eles partiram. Capítulo 364. Nos estágios iniciais de uma guerra shinobi, as batalhas dependem de táticas e inteligência. Pode-se dizer que esta fase ainda mantém a essência do combate ninja, mas no nível Super Kage, truques e estratégias perdem o sentido. Nesse nível, a única coisa que importa é o poder absoluto. Não importa que tipo de ninjutsu ou técnica alguém possua, um único golpe de energia de espada de um Susanoo completo pode reduzi-lo a pó em um instante. A força bruta supera tudo. Essa é a verdade inegável. E então Hasa não teve escolha a não ser se render. Depois que Orochimaru extraiu Shukaku e garantiu a sobrevivência de Gaara, as 9 bestas com cauda foram finalmente reunidas. Kushina, que insistiu em segui-los, finalmente se sentiu aliviada em relação a Orochimaru. Em sua mente, Orochimaru sempre foi o mais implacável dos Sannin, alguém que se deleitava em combate e experimentação. Mas agora ela percebeu algo. Não era que Orochimaru estivesse evitando batalhas com shinobi comuns, ele simplesmente não se importava mais em lutar contra eles. Talvez essa fosse a mentalidade de alguém que atingiu um certo nível de poder. Depois de escoltar Kushina de volta ao orfanato, Orochimaru imediatamente partiu para o campo de batalha com Pen e Sasori. E com isso, a guerra começou oficialmente. Em Iwagakure, Noki Utsushikage recebeu informações confirmando que Orochimaru estava atacando Komogakure. Como esperado, ele imediatamente enviou um exército de shinobi de Iwa para reforçar. Noki sabia muito bem que se Komogakure caísse, Iwagakure seria o próximo. Mesmo tendo assinado um tratado de paz com Konoha, ele não podia ficar de braços cruzados. As alianças e rivalidades em constante mudança entre as aldeias nunca foram tão claras quanto naquele momento. Afinal, Iwa e Komo estavam em guerra. Mas agora, com Konoha ameaçando seus interesses, eles estavam subitamente dispostos a cooperar sem hesitação. Mas isso importaria? De jeito nenhum. Se Iwa quisesse reforçar Kumo, eles tinham 2 opções. 1. Pegue a rota marítima. 2. Passe pela Terra do Gelo. Mas a Terra do Gelo já estava ocupada por um exército de clones liderados pela Akatsuki. Como eles deveriam passar? Uau, uau, uau.
Um grupo de shinobi de Iven coletes Kaki rapidamente saltou em direção ao escritório do Tsuchikage. Tsuchikage-sama. Muitos shinobi inimigos alegando ser de Otogakuri apareceram na Terra do Gelo. Eles estão nos interceptando. Não conseguimos reforçar Kumo. Tsuchikage-sama. Confirmamos a Akatsuki entre eles. Tsuchikage-sama. Aqueles membros da Akatsuki são muito fortes. Até o Lord Kitsushi está com dificuldades. Tsuchikage-sama. A Megakuri está mobilizando tropas. Parece que estão se preparando para nos atacar. Um relatório devastador após o outro chegou aos ouvidos de Noki. Otogakuri? De onde diabos Otogakuri veio? Que país reconheceu Otogakuri como uma vila shinobi legítima? Como a Akatsuki agora se envolveu com Otogakuri? E por que a Megakuri de repente tentou atacar Iwagakuri também? Individualmente, cada um desses eventos pode ter parecido uma coincidência. Mas juntos, Noki imediatamente percebeu que algo estava errado. Preparem-se para a batalha. Noki ordenou. Estamos indo para o campo de batalha. Na Terra do Gelo. Em uma montanha alta com vista para o campo de batalha, várias figuras em capas pretas adornadas com nuvens vermelhas observavam. Atrás deles havia uma base temporária criada pelo exército clone. Akatsuki, a organização desonesta mais infame do mundo shinobi. Muitos deles deveriam estar mortos. Mas graças à intervenção de Orochimaru, eles agora eram peões nesta guerra. Essas não eram pessoas que se curvavam diante dos outros. Muitos se juntaram a Akatsuki simplesmente para testemunhar o desconhecido. E nessa organização, eles realmente viram coisas além da imaginação. O Rinnegan, o Gedomazo e agora o poder do nível dos 6 caminhos de Orochimaru. É inacreditável. Esses clones foram todos criados pela tecnologia de Orochimaru? Uma voz profunda retumbou. Juzo tinha um olhar de admiração. Este exército de clones não exigiu treinamento. No momento em que foram ativados, eles possuíam a habilidade de combate de Ninja Elite. E o mais assustador é que todos eles tinham um Sharingan. Com esse tipo de tecnologia, o sistema de treinamento shinobi ainda importa, murmurou Juzo. Mesmo que você treine 200 crianças por 15 anos, não há garantia de que você produzirá 100 Nin. Mas Orochimaru? Dê a ele meio ano e o equipamento certo, e ele poderá produzir em massa milhares de Nin. É uma habilidade assustadora, comentou Kizami com indiferença, mas não é da nossa conta. Nossa única função é cumprir as ordens de Pen. Você está surpreendentemente tranquilo com isso, zombou Juzo. A propósito, Kizami, quando você entrou para Akatsuki, foi mesmo porque aquela garotinha, Terumi-mei, se tornou Mizukage? Você precisa mesmo perguntar? Respondeu Kizami, categoricamente. Quando ele deixou Kirigakuri e Agura, o quarto Mizukage estava no poder. Ele serviu anteriormente sob o comando de Fubuki Suikaze, o antigo portador da Sameada. Não havia chance de nenhum deles se tornar Mizukage. Então, além deles, quem mais em Kirigakuri era qualificado? Ninguém, exceto Terumi-mei. Antes que Juzo pudesse dizer qualquer outra coisa, uma figura com rosto yin-yang emergiu do chão. Zetsu, desculpe interromper. HM? O que foi? Tsuchikage no Ki está a caminho. Bem quer que todos tenham cuidado. Se o encontrarem, não entrem em combate direto, apenas o atrasem até que os reforços cheguem. Entendido. Em Komogakuri, dada a crise atual, o quarto Raikage não podia mais enviar tropas para proteger as fronteiras. Ele não teve escolha a não ser concentrar todas as defesas em Komogakuri. Ao saber do avanço de Konoha, ele se preparou para a guerra. Mas surpreendentemente Konoha não atacou. Não houve confrontos diretos entre Konoha e Kumo ainda. Porque naquele momento estava claro que Komogakuri não tinha chance de derrotar as forças de Konoha. Se Konoha não estivesse agindo, Como certamente não seria o primeiro a agir. Raikage-sama. O canhão de chakra está pronto e pode ser disparado a qualquer momento. Um shinobi de Como se ajoelhou diante do quarto Raikage, relatando com urgência. Bom. O quarto Raikage assentiu, seu olhar fixo na enorme fortaleza no pico mais alto de Komogakuri. Sem as bestas com cauda, este é o último trunfo da nossa vila. Bi, qual é o status das nossas defesas? Tudo pronto, mano. Bom, assim como o Raikage se sentiu um pouco mais tranquilo. Raikage-sama. Más notícias. Um shinobi de Como correu para o topo da fortaleza. O que aconteceu? O Raikage franziu a testa. Uma grande força de shinobi usando protetores de testa de Otogakuri apareceu no norte. Eles estão marchando em direção à nossa vila. O que? Quantos? Estima-se que sejam mais de 10 mil. Capítulo 365. Mais de 10 mil? Ao ouvir esse número, o quarto Raikage ficou completamente atordoado. Como isso é possível? Mesmo entre as 5 grandes vilas shinobi, o número total de shinobi mal ultrapassava 20 mil. Onde Otogakuri conseguiu encontrar tantas tropas? O que está acontecendo? De onde esses caras vieram? E por que eles estão aparecendo no norte? O quarto Raikage rugiu de frustração. O norte ficava perto do mar, enquanto Otogakuri, localizada na Terra do Som, ficava ao sul de Konoha. Os dois locais ficavam em direções completamente opostas. Como eles conseguiram contornar as linhas de frente e aparecer atrás de Komogakuri? Mais importante, como uma força tão grande pôde passar despercebida até que eles estivessem praticamente nos portões da vila? Relatório. Raikage-sama. Um shinobi de Como se ajoelhou apressadamente diante dele. O inimigo apareceu de repente. O motivo exato ainda é desconhecido. Desconhecido? Então descubra. Sim, senhor. Raikage-sama. Raikage-sama. Isso é ruim.
A irritação do quarto Raikage aumentou. E agora? Ele disparou. Essa era a frase que ele mais odiava ouvir ultimamente. Porque nenhuma das reportagens foi uma boa notícia para Komogakure. Bestas com cauda. 2 bestas com cauda foram avistadas a oeste da vila, vindo em nossa direção. O que? Bestas com cauda? 2 delas? Mais relatórios continuaram chegando, cada um mais alarmante que o anterior. Só Konoha já era o suficiente para deixar Komogakure nervoso. Agora, um exército de shinobi de Otogakure apareceu de repente. E agora, 2 bestas com cauda estavam se aproximando. Komogakure estava em perigo. 2 quilômetros a oeste de Komogakure. 2 bestas colossais com cauda se moviam lentamente pela paisagem. Uma delas era uma raposa com 9 caudas. O outro era um tanuki com manchas violetas. Ambos tinham pupilas lilás e onduladas. Seja em termos de números absolutos ou de poder de combate de alto nível, temos uma vantagem esmagadora. De pé sobre a cabeça de Kyuubi, Pen olhou para frente calmamente. O quarto Raikage deveria se render, não deveria. Esta guerra não passou de uma derrota total. Para Komogakure, o resultado já estava decidido. Não houve suspense. Observando a cena se desenrolar pela perspectiva de uma mosca espiã invisível, Orochimaru riu. Não será tão fácil. O quarto Raikage tem um temperamento explosivo e não se renderá a menos que esteja completamente encurralado. Por exemplo, veja o que eles prepararam. Eles até trouxeram um canhão de chakra. Está claro que não tem intenção de se render. Orochimaru casualmente entregou a Pen uma pequena tela, do tamanho de um celular. A tela exibia uma vista aérea do canhão de chakra, posicionado no ponto mais alto de Komogakure. Canhão de chakra? Pen olhou para a tela com leve curiosidade. Pegando a tela de Orochimaru, ele observou a arma enorme cuidadosamente. Não sei o quão avançada é a pesquisa deles, mas com base no design. No mínimo, uma única explosão teria o poder destrutivo de uma bomba da besta com cauda. A expressão de Pen quase não mudou, embora um lampejo de surpresa tenha passado por seu rosto. O nível mais baixo já está no mesmo nível de uma bomba da besta com cauda? As bombas de besta com cauda podem destruir um campo de batalha inteiro com um único tiro. E esta arma, comparado a uma bomba da besta com cauda, ela é apenas mais forte, não mais fraca. A única desvantagem é o tamanho, é muito volumoso e não tem mobilidade. Orochimaru sorriu ironicamente. Caso contrário, já o teriam usado em batalha. Então, se quisermos acabar com a vontade deles de resistir, o primeiro passo é destruir essa arma. Você quer fazer isso, ou eu devo? Esqueça. Eu cuido disso. Antes que Pen pudesse responder, Orochimaru liberou suas asas de chakra, brilhando com 5 atributos elementais, e voou para o céu. Pen também podia usar o Shinra Tensei para voar, mas seus movimentos não eram tão ágeis quanto o método pavão de Orochimaru. Isso fez de Orochimaru a escolha ideal para esta missão furtiva. Dor, vou deixar o resto com você. Entendido. Não precisa se preocupar. O quarto Raikage ficou furioso. Ele sempre foi conhecido por seu espírito inflexível e indomável. Mas naquele momento, ele não era apenas um guerreiro, ele era um Kage. E como um Kage, ele tinha que priorizar a sobrevivência da vila. Vendo tantos inimigos se aproximando de Komogakure, ele não podia se dar ao luxo de agir de forma imprudente. Se tivesse sido uma batalha normal, Komogakure poderia ter tido uma chance. Mesmo se estivessem em menor número, eles ainda poderiam usar seu terreno montanhoso para defender a vila. Mas o problema era... Komogakure não tinha mais suas bestas com cauda. 2. Seu poder de combate de alto nível era significativamente mais fraco que o do inimigo. Eles simplesmente não conseguiram resistir. Após receber inúmeros relatórios, o Raikage rapidamente tomou uma decisão tática. Primeiro, eles lidariam com as 2 bestas com cauda no oeste. Seus shinobi ainda conseguiam manter a linha contra as forças de Konoha e Otogakure, mas as bestas com cauda não podiam ser detidas sem lutadores de nível Kage. Justo quando ele estava se preparando para ir para o oeste com Bi e um grupo de shinobi de elite, ele viu algo no céu. Raikage-sama, isto é, ao ampliar o zoom com seus monóculos, os rostos dos shinobi de como ficaram pálidos. Um rosto pálido apareceu. Orochimaru? Merda, não é bom. O Raikage reagiu instantaneamente, liderando seus homens em uma retirada total. No entanto, o método do pavão de Orochimaru foi refinado e aprimorado. Sua velocidade de voo agora era tão rápida quanto a de Noki em seu auge. Não importava o quão rápido o Raikage fosse, ele ainda estava no chão. Não havia como ele ultrapassar Orochimaru no ar. O vento rugindo uivava nos ouvidos de Orochimaru. O canhão de chakra apareceu. Orochimaru sorriu ironicamente. Essa sensação de domínio absoluto é realmente muito agradável. As asas de Konan eram feitas de papel branco, dando a ela uma presença quase angelical. Mas as asas de Orochimaru, formadas de chakra puro e imbuídas de energia elemental, o faziam parecer um deus demônio caído. O shinobi de Komo que operava o canhão de chakra finalmente o avistou. Eles imediatamente viraram o cano em sua direção. Mas, este canhão enorme se movia muito lentamente. Ainda precisava de tempo para carregar o chakra. Como eles poderiam atingir Orochimaru? Com algumas manobras rápidas e um teletransporte do deus voador do trovão, ele facilmente desviou do alvo. Ataque! Ataque! Não deixe ele chegar perto. Se apresse. Droga! Ele é muito rápido, não conseguimos mirar. Merda! Ele está vindo. Preparem-se. Do céu, um orbe da busca da verdade se expandiu em um escudo enorme, desviando todas as kunai, shuriken e jutsu. Ao mesmo tempo,
Outro orbe de busca da verdade foi formado. Uau! Ele foi lançado para frente, direto em direção ao canhão de chakra. Acabou mesmo. Orochimaru, seu bastardo. O quarto Raikage soltou um rugido furioso. Bum! Uma grande explosão abalou toda Komogakure. Naquele momento, o mundo inteiro pareceu ficar em silêncio. Capítulo 366. O canhão de chakra tinha o poder de obliterar a lua, mas sua composição material naturalmente não era muito forte. Não importava o quão resistente fosse, não teria chance contra um orbe da busca da verdade. Quão aterrorizante era o orbe da busca da verdade. Na história original, até mesmo a kunai do deus voador do trovão feita sob medida por Minato foi instantaneamente destruída no momento em que fez contato com as hastes negras de Obito, que eram meras extensões do orbe da busca da verdade. Até o Susanoo seria destruído se fosse pego no centro de sua explosão. Então como o canhão de chakra de Komogakure poderia resistir a um ataque tão devastador? Quando o canhão foi reduzido a uma pilha de sucata inútil, o quarto Raikage ficou furioso. Esta arma foi a última fonte de orgulho de Komogakure e foi destruída sem esforço algum. Embora a explosão não tenha destruído completamente, o canhão estava completamente inutilizável. O quarto Raikage sempre soube que Orochimaru era poderoso. Ele sabia que Orochimaru podia voar. Mas o problema era, ninguém em Komogakure sabia voar. Mesmo que pudessem, ninguém conseguiria resistir aos ataques de Orochimaru. Nem mesmo ele. Observando Orochimaru pairando no céu, com suas asas de chakra brilhando com energia, o quarto Raikage sentiu uma vontade irresistível de socá-lo até a morte. Mas mesmo isso era impossível. Acima, os orbes da busca da verdade se transformaram em um escudo impenetrável, cobrindo os pontos cegos de Orochimaru. Quarto Raikage, renda-se. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso brincalhão. Se você resistir, estará apenas sacrificando seus subordinados em vão. Shinobi. Alguns temiam a morte, outros não. Mas nessa profissão, aqueles que não temiam a morte superavam em muitos que temiam. O quarto Raikage não era do tipo que temia a morte. Se fosse, nunca teria se tornado um shinobi. Orochimaru sabia que nem sua própria vida nem a vida de Bi seriam suficientes para forçar o Raikage à submissão. Se ele quisesse forçar uma rendição, ele teria que fazer o que fez com Rasa, ameaçar toda a vila. E de fato, depois de ouvir as palavras de Orochimaru, o quarto Raikage hesitou. O exército que o cercava era avassalador e imparável. Ele não se importava consigo mesmo, mas com seus subordinados. Droga, nem o Raikage-sama consegue. Senhor Raikage, não há realmente nada que possamos fazer. Os shinobi de Komo olharam para Orochimaru, que poderia lançar um ataque devastador a qualquer momento, enquanto seu nervosismo e desespero aumentavam. Eles planejaram originalmente contar com um canhão de chakra para manter a linha e proteger as defesas finais de Komogakure. Mas agora, o plano deles falhou completamente. E Orochimaru o destruiu tão casualmente. O que era aquela esfera? Por que a explosão foi tão forte? E esse escudo é completamente impenetrável. Os shinobi de Komo finalmente perceberam a verdade. Contra Orochimaru em sua forma dos 6 caminhos, aqueles sem força de nível Super Kage não conseguiam nem ficar de pé, muito menos lutar. Para o shinobi comum essa era uma batalha além da compreensão. Raikage, você ainda está hesitando? O leve sorriso irônico de Orochimaru nunca desapareceu. Komogakure já está cercada por 3 lados. Seu trunfo foi destruído. Se eu te derrotar e lançar algumas bombas de besta com cauda na sua vila. Ele não terminou a frase, mas o quarto Raikage entendeu. Komogakure não era formado apenas por shinobi, havia civis também na vila. Se ele fosse derrotado e bombas da besta com cauda fossem lançadas na vila, seguidas por uma invasão em grande escala, Komogakure seria completamente aniquilada. Bum! Antes que ele pudesse tomar uma decisão, as 2 bestas com cauda já haviam chegado aos arredores de Komogakure, controladas por Pen. Enquanto isso, o exército clone comandado por Danzo havia terminado de eliminar os últimos shinobi dispersos de Kumo e também começou a se aproximar da vila. A pressão ao redor deles agora era insuportável. Enquanto o quarto Raikage hesitava, Orochimaru pousou no chão, usando uma kunai do deus voador do trovão como marcador. Sem dizer uma palavra, ele convocou um caixão. Isso é. Não. De jeito nenhum. É o Raikage anterior, pai? O quarto Raikage ficou momentaneamente atordoado. Então sua raiva explodiu. Bastardo! Orochimaru, eu vou te matar. Uau! Num piscar de olhos, o quarto Raikage desapareceu, movendo-se tão rápido que apenas uma imagem residual ficou para trás. O terceiro Raikage, reencarnado através do Edo Tensei. Naquele momento, a mente do quarto Raikage chegou à sua própria conclusão. Orochimaru deve ter sido quem matou seu pai. O impulso venceu a razão e ele faria Orochimaru pagar. Velhos rancores e novos ódios. Estabelecido em sangue. Porém, quando seu punho estava prestes a desferir o golpe, uma figura enorme bloqueou seu caminho. Filho, não seja imprudente. Pai, você? O quarto Raikage, conhecido por sua resistência inflexível, de repente sentiu suas emoções saírem do controle. Terceiro Raikage, devido a algumas circunstâncias especiais, não posso controlar sua mente. Orochimaru falou casualmente. Não tenha pressa e fale. Estarei lá fora, esperando sua decisão. Sem esperar por uma resposta, Orochimaru desapareceu de cena. Edo Tensei é um jutsu maligno? Não. Sua reputação como uma técnica maligna vinha apenas do fato de exigir um sacrifício humano. Além disso, o Edo Tensei era uma habilidade incrivelmente útil.
Não só poderia reduzir as baixas na guerra, mas também poderia reunir os vivos com seus entes queridos falecidos. Agora, deixando o terceiro Raikage e o quarto Raikage resolverem seus assuntos inacabados, essa era a situação atual. Uau, uau, uau! Na frente ocidental de Komogakure, inúmeras figuras pousaram atrás das duas bestas com cauda. Orochimaru, como está a situação? Uma voz clara gritou. Ao ouvir isso, Orochimaru se virou lentamente. 4 figuras chegaram. Tsunade, Mikoto, Minato, Sakumo. Seus olhares primeiro pousaram nas duas bestas com cauda, depois se voltaram para Orochimaru. Orochimaru sorriu fracamente. Acabou. Sobre? Tsunade ficou momentaneamente atordoada. Você quer dizer que Komogakure se rendeu? Sim. Para Komogakure havia apenas 2 escolhas. 1. Renda-se. 2. Seja aniquilado. Como Kage de uma grande nação, o Raikage só poderia escolher a primeira opção. Então prepare as tropas. Estamos tomando conta de Komogakure. Minato e Sakumo ainda estavam incrédulos, mas suas dúvidas duraram menos de 1 hora, porque logo o quarto Raikage chegou, com Bi, seus guarda-costas e sua secretária ao seu lado. Ele caminhou diretamente até Orochimaru e disse: Orochimaru, você venceu. Capítulo 367. O quarto Raikage falou calmamente, mas seu tom estava cheio de desamparo e falta de vontade. Como Kage falhar em proteger sua aldeia era uma dor que apenas alguns conseguiam entender. Sempre houve um equilíbrio delicado entre as 5 grandes nações. Embora seus poderes militares fossem variados, qualquer tentativa de capturar outra aldeia resultaria em pesadas perdas para ambos os lados. Mas agora, o poder avassalador de Orochimaru destruiu completamente esse equilíbrio. Todos previram essa possibilidade, mas apesar de todos os esforços, não conseguiram impedi-la. Mesmo quando eles uniram forças para caçar Orochimaru, eles falharam completamente. E por que o quarto Raikage se rendeu? Antes de lançar seu ataque a Komogakure, Orochimaru já havia mostrado ao terceiro Raikage toda a extensão de suas forças. Então, o terceiro Raikage entendeu exatamente o que estava enfrentando. O Shinobi de elite de Konoha, um exército de clones, bestas com cauda e até mesmo os criminosos mais perigosos da Akatsuki. A enorme escala do poder de Orochimaru levou o terceiro Raikage ao desespero. A força dos 6 caminhos estava muito além do alcance dos Shinobi comuns. E nesta era, sem salvadores como Naruto e Sasuke, Orochimaru era simplesmente imparável. Esperava-se que um Kage arriscasse sua vida para proteger sua aldeia. Mas quando a diferença de poder era tão intransponível, valeria a pena desperdiçar suas vidas em uma batalha sem esperança. Isso não seria nada além de tolice. Se houvesse a menor chance, o quarto Raikage teria lutado até o fim. Mas nessa situação, isso seria uma autodestruição inútil. Orochimaru, que entendia muito bem a natureza humana, havia usado sua estratégia com perfeição. Em vez de forçar a rendição diretamente, ele primeiro convenceu o terceiro Raikage a aceitar a realidade de sua situação. Então, o terceiro Raikage transmitiu esse entendimento ao seu filho, tornando mais fácil para o temperamental quarto Raikage aceitar a derrota. E claro, o fator mais crucial foi a promessa de Orochimaru. Se Komogakure se rendesse, ele pouparia a vida de seu Shinobi. Esta foi a mesma promessa que ele fez ao terceiro Raikage antes de sua morte. O terceiro Raikage sabia que, dado o poder de Orochimaru, não havia necessidade de mentir para um homem morto. Então, para o futuro de Komogakure, ele escolheu fazer um acordo. Os Shinobi de Komo se sentiram frustrados e humilhados ao ver seu outrora orgulhoso Raikage forçado a se curvar diante de outra pessoa. Mas a verdade era inegável. Eles não conseguiram derrotar Konoha. Eles não conseguiram derrotar Orochimaru. Raikage, você? Suficiente. O quarto Raikage levantou a mão, interrompendo as palavras de Tsunade. Vitória e derrota são absolutas, Okage. Minha vida está em suas mãos. Senhor Raikage. Caramba! Irmão! A rendição inabalável do quarto Raikage deixou Bi e os outros fervendo de raiva e humilhação. Se pudessem, tomariam o seu lugar com prazer. Mas eles sabiam. Shinobi de uma vila derrotada nunca são confiáveis. E em uma nação conquistada, se alguém tivesse que ser sacrificado, o primeiro a ser sacrificado seria sempre o Kage. Tsunade se virou para olhar para Orochimaru. Por alguma razão, apesar de ser obstinada e decidida, sempre que Orochimaru estava presente, ela instintivamente buscava sua opinião. Orochimaru, percebendo seu olhar, sorriu. Não olhe para mim. Apenas tome sua decisão. Não importa o que você decida, eu te apoiarei. Tsunade ficou brevemente atordoada, mas então deu um pequeno sorriso comovido. Você realmente é algo. Respirando fundo, ela se virou para o quarto Raikage. Por enquanto, volte para sua aldeia. Não havia dúvidas. Tsunade não conseguiria matar o Raikage. Porque se ela fizesse isso, isso só provocaria uma reação violenta dos Shinobi restantes de Komo. Isso daria mais trabalho do que valeria a pena. Assumir o controle de Komogakure teve que ser feito com cuidado. Afinal, conquistar o mundo ninja era muito mais fácil do que governá-lo. Somente a força poderia ajudar alguém a conquistar nações. Mas governá-los? Isso exigiu muito mais do que apenas energia. Administrar a recém-conquistada Komogakure era agora um grande desafio. Pelo que Orochimaru lembrava, a história mostrava que após uma conquista vitoriosa, todo o exército da nação derrotada era frequentemente exterminado. E até mesmo aqueles que se rendiam tinham destinos sombrios.
Em outras palavras, o shinobi mais leal e desafiador de Komogakure precisaria ser executado. Mas fazer isso nunca seria algo que Tsunade aceitaria. Konoha também não. Então, Orochimaru deixou o assunto para ela. Ele confiava que, com as habilidades de Tsunade, ela encontraria uma maneira de lidar com a situação. Quanto ao quarto Raikage, ele retornou a Komogakure com Bi e seus seguidores leais, preparando-se para convencer o resto da vila a se render pacificamente. Ao vê-lo sair, Tsunade perguntou de repente: Orochimaru, qual é a situação nos outros países? Ela sabia que Komogakure não era seu único alvo. Orochimaru respondeu calmamente: não é preciso mencionar as pequenas nações. Entre as 5 grandes nações, apenas Iwagakure permanece. Ah? Então só resta Iwagakure? E Sunagakure? Rasa já se rendeu. Quando estiver pronto para tomar conta da vila, você pode ir para lá a qualquer momento. Seu tom casual surpreendeu Tsunade e os outros. Sunagakure se rendeu? Quando isso aconteceu? Antes que pudessem processar a informação, Orochimaru já havia partido. O Mizukage de Kirigakure já havia se aliado a Orochimaru. Sunagakure e Komogakure foram forçados à submissão. A notícia disso abalou todo mundo shinobi. E em Iwagakure? Ao receber a notícia, os shinobi de Iwa perceberam que seu destino estava selado. Eles sabiam que seriam os próximos. Como Tsuchikage, Noki considerou todas as contramedidas possíveis. Mas quando ele testemunhou pessoalmente o campo de batalha, ele entendeu o poder avassalador de Orochimaru. Um exército de clones de nível Chunin, os shinobi mais perigosos da Akatsuki. E o homem que estava em seu caminho, seu próprio mentor, o segundo Tsuchikage, ressuscitou através do Edo Tensei. Cada força que eles enfrentaram era extremamente problemática. Noki estava no topo do telhado mais alto, olhando para o longe. É realmente esse o destino do mundo ninja? Ele sempre soube que Orochimaru seria o único a quebrar o equilíbrio. Mas ele nunca imaginou que esse dia chegaria tão cedo. Bum! Uma grande explosão abalou os arredores de Iwagakure, lançando uma nuvem em forma de cogumelo no céu. Noki nem se mexeu. Ele sabia. Agora que Komogakure havia caído, Orochimaru viria atrás de Iwagakure em seguida. Respirando fundo, ele se virou para o filho. Kitsushi, venha comigo. Vamos conhecer o homem que agora chamam de lenda. Capítulo 368. Do lado de fora de Iwagakure, uma multidão densa de pessoas estava reunida. Com Komogakure anunciando sua rendição, Orochimaru naturalmente mobilizou todas as suas forças aqui. Portanto, não estavam presentes apenas as bestas com cauda e o exército clone, mas também representantes de outras aldeias. Yaiko representava Megakure, enquanto Tsunade representava Konogakakure. Pode-se dizer que várias forças do mundo ninja convergiram neste lugar. A explosão parecida com uma bomba nuclear de alguns momentos atrás foi uma bomba da besta com cauda, liberada pela Kyuubi sob as ordens de Orochimaru simplesmente por diversão. Na verdade, Orochimaru poderia facilmente ter esmagado qualquer vila com sua própria força, especialmente quando apoiado pela Akatsuki e pelas bestas com cauda. A razão pela qual ele envolveu Tsunade foi meramente para ter mais pessoas disponíveis para governança e trabalho administrativo após sua derrota inevitável. Caso contrário, para garantir um controle mais suave, Orochimaru poderia ter recorrido a métodos extremos, como a execução em larga escala de shinobi inimigos. Afinal, como Orochimaru disse uma vez a Tsunade, somente através da morte é possível eliminar o risco de traição. De Iwagakure, Noki voou com seu filho Kitsushi e um grupo de guardas, seu rosto pálido de choque enquanto olhava para o formidável exército à sua frente. Ele havia previsto esse momento, mas o tamanho da força e as bestas com cauda obedientes ainda o pegaram desprevenido. À medida que a distância diminuía, o rosto pálido e os cabelos longos e soltos de Orochimaru apareceram. Orochimaru, como esperado, você é quem está no topo no final, disse Noki com um tom pesado. No momento em que ele tentou e falhou em matar Orochimaru, escapando por pouco com vida, Noki previu esse resultado. Não precisa de papo furado. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso fraco. Você conhece a situação. Então, Noki, você vai lutar ou se render? A pergunta foi direta, sem deixar espaço para ambiguidade. A decisão cabia a Noki. Eu tenho alguma escolha? Noki respondeu com um sorriso amargo. Orochimaru dominou o Edo Tensei, comandou um exército de clones e controlou todas as 9 bestas com cauda. Com sua força de nível dos 6 caminhos e o poder de combate da Akatsuki à sua disposição, quem poderia esperar enfrentá-lo? Certamente não Iwagakure. A imagem de Orochimaru desmantelando facilmente seu Jinton, Genkai Akuri no Jutsu permaneceu vívida na mente de Noki. Você tem razão. A voz de Orochimaru permaneceu casual. A morte pode não assustar um Kage, mas saber que suas decisões levaram à destruição da sua vila. Esse é um peso que nenhum Kage quer carregar. De fato, os olhos de Noki escureceram. Mas antes de me render, Orochimaru, quero te perguntar uma coisa. Vá em frente. O que você pretende fazer com Iwagakure? Desculpe, mas não posso responder. É uma decisão sua. Para nós decidirmos. Exatamente. Já que você concordou em se render, serei direto. Orochimaru fez uma breve pausa. Em um mês, uma cúpula será realizada no País do Ferro. Os Kage e os líderes de todas as aldeias são esperados. Entendo. Então estarei lá, disse Noki com resignação. Ótimo. Vamos lá. Com isso, Orochimaru fez um gesto simples, e suas vastas forças começaram a recuar de forma ordenada.
Nagato certa vez tentou usar as bestas com cauda para ressuscitar o 10 caudas e subjugar o mundo através do medo. Agora, Orochimaru havia alcançado o mesmo feito, mas com muito mais poder. Ele capturou todos os 9 animais com cauda, comandou tanto o exército clone quanto o exército Edo Tensei e manteve toda a força de Konoha como sua base. Diante de uma força tão avassaladora, as outras aldeias não tiveram escolha a não ser se render. A notícia da rendição de Wagakure logo se espalhou como fogo pelo mundo ninja. Com todas as 5 grandes vilas se submetendo ao domínio de Konoha, o próximo passo era decidir como essa nova ordem mundial seria governada. Para esse fim, Orochimaru organizou a próxima cúpula dos Kage. Este não foi um Gokage Kaidan, encontro dos 5 Kages, típico. Foi de fato uma cúpula ninja global, anunciando o alvorecer de um mundo shinobi unificado. A reunião foi marcada para 1º de setembro do ano 53 do calendário de Konoha, na Terra do Ferro. Por que escolher a Terra do Ferro? Por ser a única nação que se manteve consistentemente neutra durante os conflitos do mundo ninja, Orochimaru precisava de uma terceira testemunha para legitimar o resultado da reunião. A Terra do Ferro, com seu clima constantemente nevado, era governada por samurais em vez de shinobi. Sua cultura, autoridade e força militar permaneceram independentes das aldeias do mundo ninja. Mifune, o líder da Terra do Ferro, serviria como presidente da cúpula. No passado, as cúpulas dos Kage eram convocadas apenas em momentos de grandes disputas ou decisões críticas, mas desta vez a presença era obrigatória. 2 cúpulas históricas ficaram marcadas na memória. O primeiro foi o Gokage Kaida inicial, assistido pelo primeiro Hokage, Senju Hashirama. Naquela cúpula, Hashirama propôs a distribuição igualitária de bestas com cauda entre as grandes nações para manter o equilíbrio e evitar a guerra. Embora inicialmente céticos, os outros Kage acabaram se comovendo com a sinceridade de Hashirama, e o acordo pôs fim temporariamente à era de guerras constantes. O segundo foi o cume antes da 4ª Grande Guerra Ninja, convocada pelo 4º Raikage depois que Sasuke acreditou que havia matado Bi. A intenção original daquela cúpula era exigir responsabilidade dos outros Kage por abrigarem os ninjas desonestos da Akatsuki. Entretanto, a aparição repentina de Obito e sua declaração de guerra mudaram o foco da reunião para a formação das forças aliadas Shinobi. Desta vez, porém, a cúpula não foi convocada por conflito ou necessidade. Foi a declaração de Orochimaru de uma nova ordem mundial. Embora a notícia tenha vindo de Konoha, o verdadeiro mentor era Orochimaru. Seu objetivo era claro: a unificação completa e irreversível do mundo ninja. Com o passar dos dias, as aldeias se apressaram para fazer os preparativos. 10 dias antes da cúpula, Kage de várias nações começaram a viajar para a Terra do Ferro, cada um acompanhado por seus guardas mais confiáveis. Todos eles entenderam uma coisa: esta cúpula causaria uma transformação devastadora no mundo como eles o conheciam. Capítulo 369. A cúpula dos 5 Kage tradicionalmente exige um Kage e 2 guardas por vila. Contudo, na situação atual, tais formalidades se tornaram irrelevantes. Afinal, Orochimaru alcançou o poder do Riku de 6 caminhos. Contra ele, Genjutsu, Ninjutsu e Taijutsu não têm importância. A menos que alguém tenha o mesmo poder, ele não está qualificado nem para lhe fazer mal. Então, independentemente de quantos guardas cada Kage trouxer, eles não passarão de decorações. Diante dessas circunstâncias, um acordo de um Kage, um guarda foi adotado para a cúpula. A Terra do Vento. O sol brilhava implacavelmente, lançando ondas de calor pelo ar. O vento carregava areia pela entrada da vila, formando nuvens rodopiantes de poeira. Parado no portão e olhando para o shinobi de Tsunagakure, Rasa não pôde deixar de suspirar. Não é de se admirar que a vila estivesse completamente indefesa contra Orochimaru. Além dele, havia alguém ali com habilidades de combate decentes? Mesmo ao escolher seu guarda-costas, Maki era o único candidato viável. Não há muita escolha. E quanto a Tio? Como ele poderia trazer uma mulher idosa para servir como sua guarda-costas? Maki, vamos. Sim, Kazekage-sama. Tenha cuidado na estrada, Kazekage-sama. Capitão Maki, boa viagem. Maki acenou com desdém. Tudo bem, voltem. Maki era um ninja elite de Tsunagakure, de confiança de Rasa e conhecido por sua destreza estratégica. Ele era uma figura crucial para o País do Vento. Enquanto Rasa se afastava da aldeia, Maki o seguia de perto. Para o Kazekage, Rasa trouxe Maki. O Tsushikage no Ki viajou com seu filho, Kitsushi. O Raikage, trouxe consigo o Darui de cabelos brancos. A Mizukage Terumimei estava acompanhada pelo Ao de um olho só. À medida que o dia da cúpula se aproximava, essas figuras começaram a chegar uma após a outra na Terra do Ferro. A Terra do Ferro. Flocos de neve caíam suavemente do céu, cobrindo o chão com um manto espesso e branco. O ar estava gélido e o silêncio preenchia a atmosfera. Surpreendentemente, o primeiro Kage a chegar não foi o Hokage, apesar da proximidade de Konoha. Em vez disso, foi Rasa de Tsunagakure, que partiu primeiro. Parado no portão da Fortaleza de Ferro, Maki, desacostumado a um clima tão frio, esfregou os braços e espirrou alto. Que frio! O clima aqui é completamente o oposto do nosso. Um homem estava parado no portão, uma figura idosa com a cabeça enfaixada, acompanhado por 2 guardas. Ao ouvir a reclamação de Maki, ele respondeu com voz calma e firme. Eu estava esperando por você. Eu sou Mifune, general da Terra do Ferro. Apesar da barba longa, Mifune parecia afiado e alerta. Obrigado por nos receber. Rasa ajustou o capuz de seu manto e o cumprimentou com uma expressão calma.
Por favor, entre e tome um chá quente. Siga-me lá para cima. Rasa assentiu, e ele e Maki seguiram Mifune para dentro da fortaleza. Lá fora, a neve continuava caindo, transformando o mundo em um mar branco. Enquanto isso, na floresta coberta de neve, duas figuras caminhavam de braços dados. À distância, poderiam ser confundidas com um casal passeando. Atrás delas, uma terceira figura, envolta em um manto, seguia. Orochimaru inclinou a cabeça para cima para observar a neve. Por um momento pensou em recitar um poema, mas percebeu que havia esquecido há muito tempo os versos que havia memorizado. Um espirro repentino quebrou o silêncio. Orochimaru levantou uma sobrancelha e se virou para a mulher ao seu lado. Você pegou um resfriado? Ele perguntou, quase instintivamente. A pergunta pegou Tsunade desprevenida. Seu coração se aqueceu diante da rara demonstração de preocupação. Ela sorriu e balançou a cabeça, apertando Rob com mais força. Não, só estou com uma coceira no nariz. Orochimaru assentiu. Eu pensei que sim. Com o seu físico você não deveria ser afetado pelo frio. Graças ao seu corpo sábio, adoecer era praticamente impossível. Além disso, Tsunade era uma ninja médica que sabia como cuidar de si mesma. Ficar doente nessas circunstâncias seria absurdo. Tsunade se apoiou no braço de Orochimaru, sorrindo suavemente. Você tem razão. A propósito, Orochimaru, você acha que esta cúpula realmente trará paz ao mundo ninja? A expressão de Orochimaru não mudou. Você já sabe a resposta. Sempre haverá conflitos. Ele fez uma pausa. Mas com uma gestão adequada, a maioria das guerras pode ser evitada. Gestão adequada, hein? Você tem alguma ideia? Os olhos de Tsunade brilharam de esperança. Seu respeito por Orochimaru havia crescido significativamente. Este homem forçou as grandes aldeias à rendição incondicional. Orochimaru desviou o olhar para ela e sorriu levemente. Existe um jeito, mas leva tempo. Se ao menos o quê? A curiosidade de Tsunade foi aguçada. Ela se virou para encará-lo, notando sua expressão levemente atordoada. O que está errado? Nada. Eu só estava pensando. Tsunade ergueu uma sobrancelha, mas não o pressionou. Em vez disso, virou-se e acenou para Uchiha Mikoto, que a seguia. Enquanto isso, os pensamentos de Orochimaru corriam. Ele estava prestes a dizer: se o chakra não existisse neste mundo, muitos dos conflitos desapareceriam. Em sua visão, o chakra conferia aos indivíduos um poder além do que as pessoas comuns possuíam. Esse poder gerava ambição, conflito e guerra. Se ninguém tivesse chakra, haveria menos motivos para lutar, menos oportunidades para cometer crimes. Não foi exatamente isso que Kaguya tentou fazer? Ela tentou absorver o chakra do mundo através do Shinju, árvore divina, deixando-se como a única detentora desse poder. Em teoria, se ela governasse um mundo de indivíduos impotentes, a paz não se seguiria naturalmente? Kaguya era uma vilã? Ou uma salvadora incompreendida? Talvez ela tivesse percebido que distribuir chakra entre a humanidade só causaria caos. Talvez seus métodos fossem radicais, mas suas intenções, lógicas. Se isso fosse verdade, então sua filosofia se opunha diretamente aos ensinamentos do Rikude Sennin. Orochimaru exalou lentamente. Por que estou pensando nisso? Vamos unificar o mundo ninja primeiro. Com esse pensamento, ele se virou para Tsunade e abruptamente a puxou para seus braços. Pega de surpresa, Tsunade tentou falar, mas viu seus lábios selados por um beijo repentino. O ar frio ao redor deles pareceu desaparecer naquele momento, substituído pelo calor que compartilhavam. Isso, parece que é a nossa primeira vez juntos. Capítulo 370. Espera, o que você está fazendo? Mikoto ainda está aqui. Tsunade rapidamente se libertou das mãos de Orochimaru, suas bochechas coradas de vergonha enquanto ela encarava o sorriso travesso do homem. Eu não vi nada. Mikoto exclamou, levantando as mãos para cobrir os olhos num gesto exagerado. Orochimaru limpou os lábios com as costas da mão, os cantos da boca se curvando em um sorriso malicioso. Mikoto disse que não viu nada, então qual é o problema? Isso não torna tudo certo, seu desgraçado. Tsunade repreendeu, afobada. Tão de repente, e no meio da mata? Não é a primeira vez que fazemos isso na natureza. Você? A expressão de Tsunade mudou entre frustração e diversão. Ela ficou irritada porque Orochimaru podia ser tão descarado, agindo de forma tão íntima, sem levar em conta tempo ou lugar. Mas ao mesmo tempo, ela não conseguia deixar de sorrir. Desde que Orochimaru deixou a vila, seus planos e ações se tornaram enigmáticos. Mesmo sendo sua amante, ela raramente entendia seus verdadeiros pensamentos. Somente em momentos como esse ele se sentia próximo dela novamente. A Terra do Ferro. Quando Orochimaru, Tsunade e Mikoto chegaram à cidade principal da Terra do Ferro, um dia inteiro já havia se passado. Parado na entrada da cidade estava um homem barbudo vestido com uma armadura de samurai, com postura ereta e olhos afiados. Orochimaru estreitou os olhos e sorriu fracamente. O general da Terra do Ferro. Mifune, presumo? Tsunade olhou para Mikoto e acenou sutilmente, sinalizando para que ela cumprimentasse o anfitrião. Orochimaru havia viajado pelo mundo na juventude, mas nunca visitará esta nação, dada sua neutralidade singular. Portanto, este foi seu primeiro encontro com Mifune, o Hokage de Konoha e Orochimaru dos Sannin lendários. Ouço falar da sua reputação há muitos anos. A voz de Mifune era firme e respeitosa enquanto ele fazia um gesto de convite. Por favor, entrem. Temos chá quente preparado. Apesar do status de Orochimaru como um antigo ninja desaparecido de Konoha,
O mundo todo acreditava que sua deserção havia sido uma manobra orquestrada pelos altos escalões de Konoha. Agora, com sua força avassaladora e seu casamento com Aokiji, Mifune sabia que não deveria subestimá-lo. Obrigado pela sua hospitalidade. Orochimaru respondeu educadamente, trocando mais algumas gentilezas antes de dar um passo à frente. A armadura que esses samurais usam parece bem única, comentou Tsunade enquanto caminhava ao lado dele, observando os guardas fortemente blindados posicionados nas proximidades. Ao contrário dos samurais comuns, esses homens usavam armaduras grossas que cobriam todo o corpo, com capacetes protetores. Orochimaru assentiu levemente, prestes a responder quando uma voz de repente chamou atrás dele. Orochimaru-sama, por favor, espere. Assustado, Orochimaru se virou e viu uma mulher de longos cabelos castanhos e olhos azuis se aproximando. Ela usava um elegante vestido azul justo sob uma capa grossa para se proteger do frio. Terumi Mei? O Mizukage cumprimentou Mifune com um aceno de cabeça antes de se aproximar, com Ao logo atrás dela. Seus olhos se voltaram brevemente para Tsunade. Orochimaru-sama, Okage-sama, que bom encontrar vocês aqui nessas circunstâncias. O olhar de Tsunade se voltou para o chapéu Mizukage que Mei segurava nas mãos. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Mizukage-sama é muito gentil. Ao ouvir o discurso formal, Mei hesitou um pouco, sentindo a sutil distância no tom de Tsunade. Orochimaru, percebendo a mudança na atmosfera, interrompeu rapidamente. Está congelando aqui fora. Vamos entrar e conversar. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e caminhou em direção aos portões da cidade, seguido silenciosamente por Mikoto. Mei hesitou por um momento, então expirou suavemente e seguiu o exemplo, seus passos ecoando na neve. Dentro da Fortaleza de Ferro, o calor era um alívio bem-vindo do frio rigoroso lá fora. Ao entrarem no salão principal, Orochimaru sentiu um aperto forte na cintura. Ele estremeceu e se virou para o culpado. Por que você me beliscou agora mesmo? Ele perguntou, em voz baixa. Eu senti vontade. Tsunade sorriu docemente, seu tom de voz era casual. Orochimaru suspirou e então sorriu ironicamente. Seus olhos se voltaram para Mei, que permanecia atrás deles. Haha, você está com ciúmes? De você? Não se iluda. Pergunte a Mikoto se ela acredita em você. O sorriso de Orochimaru se alargou. Engraçado. Foi você quem mandou a Mikoto para minha cama, e agora está com ciúmes por algo tão trivial. Você? Calha a boca. Tsunade sibilou, suas bochechas ficando vermelhas. Orochimaru soltou uma risada suave, claramente gostando da reação dela. 3 dias depois, a cúpula. O salão de conferências na Fortaleza de Ferro era espaçoso e digno, muito maior do que o local típico usado para uma cúpula dos 5 Kages. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo o chão de branco. Lá dentro, o ar estava quente e carregado de expectativa. A sala tinha uma grande mesa em forma de U com mais de uma dúzia de cadeiras, cada assento marcado por uma faixa representando sua respectiva aldeia. Ao lado das 5 grandes nações, fogo, água, vento, terra e relâmpago, havia bandeiras de vilas menores como Oto, Ami, Kusa, Taki e Uki e mais. No total, 16 aldeias estavam presentes. Orochimaru representou Otogakuri, enquanto Yaiko compareceu como líder de Amegakuri. Embora as aldeias menores tivessem sido convidadas, seu papel era meramente simbólico. As verdadeiras decisões seriam tomadas pelos 5 Kages. Uma mesa menor foi posicionada no espaço aberto no centro do formato de U, reservada para Mifune, a parte neutra que supervisionava a cúpula. Quando o relógio bateu a hora marcada, Mifune se levantou para falar. Por favor, coloquem seus chapéus de Kage na mesa. Os 5 Kages seguiram suas instruções, cada um removendo seus respectivos chapéus, marcados pelos kanjis para fogo, água, vento, terra e relâmpago, e colocando-os na superfície polida. Tsunade sentou-se à cabeceira da mesa, com os outros Kage dispostos ao lado dela em ordem decrescente de influência em sua aldeia. Hasa, Noki, Ai e Mei endireitaram suas posturas, prontos para o início dos procedimentos. Ainda assim, Noki, Ai e Hasa não conseguiram esconder sua curiosidade. Kerigakuri a escolheu como Mizukage? O nome de Mei lhes era desconhecido. E Yaiko, um jovem loiro, representava Megakuri? Anzo da Salamandra não governava aquela vila? Apesar da confusão, ninguém expressou seus pensamentos em voz alta. Mifune pigarreou e se dirigiu ao público. Em resposta ao chamado do Hokage, nos reunimos aqui hoje para discutir o futuro do mundo ninja. Sua voz era comedida, sua expressão solene. Eu sou Mifune, general da Terra do Ferro, e presidirei esta reunião. Um silêncio pesado tomou conta da sala enquanto a gravidade da ocasião se instalava. O objetivo principal desta cúpula é determinar a melhor forma de administrar o mundo ninja daqui para frente. Para isso, convido cada um de vocês a compartilhar suas ideias. O Ninja World Summit começou oficialmente. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.